Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos estar falando sobre comparação entre frações. Mas o que é comparar? Comparar é tipo você falar que uma coisa ou é bonita ou é feia, ou é pequeno ou é grande, enfim. Comparar é você olhar detalhes de duas coisas diferentes. No caso do número, né, nós vamos comparar de que forma? Comparar quem é menor, quem é maior, não é verdade? E como descobrir, por exemplo, frações? Quem é maior, quem é menor? Se você está aqui nesse canal agora, porque provavelmente você está procurando assunto parecido com este. Então, se você tem a necessidade de aprender mais um pouco sobre matemática, inscreva-se aqui no nosso canal, aqui no botãozinho inscreva-se, clica nele e também no sininho. Assim você vai ter esse canal como um apoio para os seus estudos, a sua preparação aí para um concurso público, para uma faculdade, né? Para um vestibular, no caso, talvez você precisa para ter um apoio nas suas tarefas escolares. Beleza? Vamos à aula? Bom, aqui eu tenho alguns exemplos que vamos comparar uma fração com a outra. Bom, interessante lembrar que a parte de baixo da fração, o número que está embaixo, ele indica em quantas vezes está dividido o inteiro. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho uma fração de 3/7, né? Significa que o inteiro foi dividido. É claro que eu não estou fazendo com régua, mas aqui se recomenda que a fração ela divide o inteiro em partes iguais, mas sem régua não tem como fazer isso. Então eu vou fazer mais ou menos torto, mas dá para entender. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 1, 7. Vamos fazer de conta. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho aqui um retângulo grandão aqui de 7, foi dividido em 7 partes. Então, o número que está embaixo, que é o denominador, ele indica em quantas partes foram divididos o inteiro. Vamos dizer que aqui é um grande chocolate, né? E aí, dessas 7 partes, eu estou considerando 3 delas. Vamos dizer que são chocolate, eu comi 3 das 7 partes que eu fiz no inteiro, no chocolate. Então, a representação é essa aqui, do 3/7. Então, só lembrando isso, né? Que a representação fracionária indica isso. Bom, no caso, quando o denominador é igual, tá muito fácil, muito tranquilo. O denominador sendo igual, só analisarmos em cima. Aqui é 3 e aqui é 5. Ou seja, esse sinal aqui é o sinal de menor que. E este aqui de maior que. Nesse caso, nós temos que esta fração... Opa, deixa eu pegar outro, porque esse não está funcionando. Vamos ter que essa fração é menor que essa. A gente tem o 3 aqui e tem o 5 aqui, ok? Quando os denominadores são iguais, basta olhar o numerador. Bom, aqui nesse outro exemplo, repare que os denominadores também são iguais. Tranquilo, não? Bem tranquilo. Se os denominadores são iguais, então basta olhar em cima. No caso aqui eu tenho 8, daqui eu tenho 5. Vamos pensar na barra de chocolate novamente? Eu tenho uma grande barra de chocolate. Se aqui eu peguei 8 pedaços das 13, que foi dividido inteiro, e aqui eu peguei 5 das 13, claro que aqui eu peguei mais. Eu peguei 8 partes de 13. Aqui eu só peguei 5 de 13. Então aqui é maior. Então esta fração é maior que essa. Então quando o denominador é igual, é muito tranquilo. Basta você olhar o numerador. Aí você vai saber, pelo numerador, você vê quem é maior, quem é menor. E agora? Neste caso aqui, você tem denominadores diferentes. Mas neste caso também é tranquilo. E eu digo por quê? Porque esta fração aqui, pessoal, 12/8, veja, o número de cima é maior do que o de baixo, diferentemente das outras anteriores. O de cima é maior, o numerador é maior que o denominador. Então esta fração é chamada de fração imprópria, tá? É uma fração
em que indica que a fração ela representa mais do que um inteiro, mais do que um. Então essa fração aqui é imprópria. Nós temos aqui no canal uma aula que fala a respeito dos tipos de fração. Eu vou colocar o card aqui, se você ainda não conhece esse assunto, depois você assiste essa aula, tá bom? É importante você saber. Então esta fração é imprópria. E a fração cujo denominador é maior do que o numerador, que é o caso de todas essas, então essa fração indica menos que o inteiro. Lembra do retângulo que eu fiz aqui? Se não lembra, eu volto o vídeo depois. O retângulo indica aqui que das 7 partes, considerando essa fração apenas, das 7 partes eu peguei só 3. Ou seja, eu não peguei tudo, não peguei um inteiro. Eu peguei apenas uma partezinha do inteiro. Ok? Então essa fração é chamada de fração própria. A fração própria é aquela que o numerador é menor que o denominador. Ok? Eu não pego tudo, eu pego uma parte do inteiro. Quando é o numerador maior que o denominador, então a fração é chamada de imprópria, significa que estou pegando mais do que o inteiro. Por que eu estou falando isso? Porque nesta fração que eu estou comparando com esta, o numerador e o denominador, embora são maiores do que os valores que estão aqui, isso é uma pegadinha. Muitos colocariam que esta fração é maior do que essa devido aos números que estão aqui. Engano. Veja que essa fração, ela representa uma fração menos do que 1. Porque eu tenho aqui uma fração própria, igual a essas outras aqui. O 39 é menor que o 42. Portanto, isso daqui representa menos que o inteiro. Tá? Eu tenho um inteiro de 42 partes e das 42 eu não peguei o inteiro todo. Das 42 eu peguei 39, então é menos do que o inteiro. Então esta fração é menor que essa. Portanto, nós temos aqui, opa, não está funcionando. Nós temos aqui, por exemplo, esse sinal de desigualdade. O sinal aqui é sinal de desigualdade. Então como é que eu leio? Que 12 oitavos é maior que 39 e 42 avos. É maior por quê? Porque a fração imprópria sempre será maior que a fração própria, porque ela é maior do que o inteiro. Aqui eu tenho uma fração menor do que o inteiro. Dá para enganar porque os valores são maiores aqui, mas ela é menor que esta. Então nesses 3 exemplos aqui não tem conta nenhuma, não tem cálculo nenhum. É só você perceber se essas 2 primeiras aqui têm denominadores iguais, é só comparar o de cima. E essa C aqui, essa questão número letra C, esta é maior do que esta porque eu tenho aqui uma fração imprópria. O número de cima é maior do que o de baixo. E este tipo de fração, que é imprópria, sempre será maior do que este tipo de fração que é própria, onde o número de cima é menor do que o de baixo. Então aqui está bem claro. Agora, o problema está nessas daqui, nas de baixo. Então preste atenção para nós aprendermos juntos. Veja que os denominadores são diferentes. Ó. Como é que eu vou saber se 3/5 é maior ou menor que 4/7? Como é que eu vou saber que 8/5 é maior? São 2 frações impróprias aqui, né? Que 8/5 é maior que 7/4 ou ao contrário. Então vamos começar por essa. O que eu vou fazer, professor? Bom, você pode tirar o MMC de 5 e de 7. Uma das alternativas é essa. Você faz aqui, ó, o MMC de 5 e 7 e faz a conta. Depois você troca o resultado aqui embaixo. Mas eu tenho uma forma mais fácil. Vamos lá. Mais fácil. Quanto mais fácil, melhor, não? Então, olha só. Eu vou pegar o 5 e o 7 e multiplicar um pelo outro. Então, vamos lá. Olha o que eu vou fazer. Aqui é o 5, então eu vou multiplicar pelo 7 que está aqui. E aqui é o 7, eu vou multiplicar pelo 5 que está aqui. Olha só. Então, como são 5 e 7, aqui eu multiplico por 7 e aqui eu multiplico por 5. Repara bem que ambos os lugares aqui vão dar 35. No mesmo lugar. Eu estou forçando que os dois aqui embaixo virem o mesmo denominador. Porque se virar o mesmo denominador é fácil comparar. Certo? Quando é o mesmo denominador é só comparar o de cima. Agora, o que eu tenho que fazer antes de comparar? Nesta fração, se eu estou multiplicando por 7 o denominador,
obrigatoriamente terei que fazê-lo também em cima. Multiplicar por 7. É uma balança, fica desequilibrada. Se eu tenho uma balança, aquela de prato, né? Se eu coloco um peso aqui e outro peso aqui, se forem pesos diferentes, se aqui eu colocar 5 quilos e aqui eu colocar 3, aqui 5 e aqui 3, a balança vai fazer isso, vai ficar desequilibrado. Para ficar equilibrada, eu tenho que colocar o mesmo peso que eu ponho aqui, eu tenho que colocar aqui. Então, se eu multiplico por 7 aqui, eu também o faço por aqui. Aqui é a mesma coisa. Se eu multipliquei o 7 pelo 5, farei o mesmo aqui. Olha só, eu vou encontrar a fração equivalente dessa e a fração equivalente dessa. Fração equivalente, ela é a representação, duas frações são equivalentes quando elas representam a mesma parte do inteiro. Também tenho aqui no canal sobre fração equivalente. Então vamos lá. 3 vezes 7, 21. Muito bem. E nesse caso, 35... Opa, peraí. 35 não, né? 35 não, 5. Estava errando aqui. Então se eu multipliquei por 5 aqui, 5 aqui. 4 vezes 5, 20. Então vamos lá, de novo, ó. Se eu tenho 5 e 7 aqui, esse é o exercício. Se aqui eu tenho 5 e a outra fração é 7, então eu multiplico por 7. Então eu tenho 7 aqui, se a outra fração que estou comparando é 5, multiplico por 5. Estou multiplicando por 5. Multiplicando por 7, multiplicando por 5, dá 35 dos dois lados. Nessa fração, não multipliquei por 7 aqui, terei que fazer o mesmo aqui. 3 vezes 7, 21. Nesta fração, multipliquei por 5 aqui, terei que fazer o mesmo aqui. Pronto. Feito isso, dá para perceber agora quem é maior quem. Os denominadores são iguais, ok? Os denominadores são iguais. Mas os numeradores aqui, ó, eles são diferentes. Dá para saber quem é maior, o 21. Então, portanto, descobri que 3/5 é maior que 4/7. Se você quiser fazer a prova, uma outra prova, que isto é maior que isto, pegue o de cima e divida pelo de baixo. Ó. E a mesma coisa este. Uma outra forma de fazer. Vamos lá. Como é que eu faço o cálculo aqui? Eu coloco 0, 0 e vírgula. Divisão por números... divisão quando tem números decimais. Vai dar número decimal aqui. Coloquei 30, 5 vezes... quem vezes 5 dá 30? 6. E aí, ó, descobri que essa fração aqui, ó, é 0,6 na representação decimal. Agora aqui, ó, 4 dividido por 7. Não dá para dividir, eu acrescento 0, 0 e vírgula. Quem vezes 7 chega perto do 40? É o 5, né? Porque se eu colocar 6 aqui, vai dar 42 e vai passar. Não pode passar do dividendo. Então 5 vezes 7 dá 35 e vai sobrar 5. Não precisa nem continuar essa conta. Ó, poderia continuar, mas o número depois da vírgula é 5. O número depois da vírgula é 6. Ele é maior. E esse 0,6 saiu da onde? Saiu daqui, ó. Então, eu posso também fazer esse tipo de cálculo se eu quiser saber quem é maior, quem é menor. Tudo bem? Próxima aqui, última. Eu tenho aqui 8/5, eu tenho 7/4. Quem é maior, quem é menor? Bom, aqui é o 5. Vou multiplicar pelo 4, que é o da outra fração. E aqui eu tenho 4, vou multiplicar pelo 5. Então, o que vai acontecer, pessoal? 5 vezes 4 é 20. Aqui é um 5, tá? 4 vezes 5 é 20. Ó, transformei as frações em um mesmo denominador. Forçando isso, eu vou conseguir comparar. Bom, novamente, se eu multipliquei por 5 no denominador, por 5 não, por 4, né? Vou ter que fazer em cima também no numerador. E o mesmo se dá aqui, ó. Se eu estou multiplicando por 5, também vou ter que multiplicar por 5 aqui em cima. Bom, então o que vamos ter aqui? 8 vezes 4, 32. 7 vezes 5, 35. Agora dá para perceber quais das frações aí é maior. Então, aqui eu tenho 32/20, que é equivalente a esta, e aqui eu tenho 35/20. Então, aqui é 32, aqui é 35. Essa é maior. Então, o sinal de desigualdade vai ser esse. Beleza? É muito importante você saber fazer a comparação entre frações, porque é um assunto que você vê volta e meia aí, colocado em provas, em concursos. Beleza?
Gostou da aula, pessoal? Ajudou você? Ajudou ou não? Se ajudou, dá um clique aí no joinha, né? E se você gostou, ajude o canal a crescer. Compartilhe essa aula que você assistiu hoje com os seus contatos, com seus amigos, com os colegas de classe. Coloca no grupo lá do WhatsApp da sala. Enfim, pode também recomendar o vídeo colocando nas suas redes sociais como o Facebook, o Instagram, enfim, na onde você quiser. E não apenas indique, mas peça que a pessoa se inscreva, porque eu vejo que muitos assistem as videoaulas, mas não se inscrevem. Então, recomenda para o teu colega, ou meu colega, meu amiguinho, não assiste só não, clica lá no inscrever-se. Não custa nada, você não vai pagar nada por isso. E você também, que se você não é inscrito, é a sua oportunidade, tá bom? Pessoal, valeu aí por acompanhar a aula. Espero você para as próximas videoaulas. Até lá!